convido os irmãos essa noite. Aleluia. A abrir em Gênesis. Vamos ao texto e depois eu faço meus agradecimentos. Aleluia, Jesus. No capítulo 26, irmãos. Aleluia, de Gênesis. Glória a Deus. Enquanto os irmãos acham, eu gostaria de cumprimentar a todos com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que eu estou muito feliz essa noite de poder estar aqui com os irmãos, debaixo das potentes mãos do Senhor, com muita humildade e gratidão no meu coração. Eu queria nesse momento também externar a minha gratidão à nossa irmã dirigente Elisângela, que fez o convite à minha pessoa. Muito obrigada, irmão, que Deus te abençoe. É um prazer e uma alegria participar deste círculo de oração. Sem perca de tempo, vamos ao texto, irmãos. Aleluia. Capítulo 26 e o versículo de número 15. Aleluia, Jesus. E todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinha aberto em seus dias, os filisteus entulharam e encheram de terra. E todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinha aberto em seus dias, os filisteus entulharam e encheram de terra. Pode tomar assento, meu querido. Hoje nós vamos ministrar sobre o capítulo de número 26. Eu prometo ser sucinto em minhas palavras. Meu tempo é curto, então eu tenho que ser rápida aqui essa noite para entregar o que o Senhor tem para essa igreja. Fico muito feliz também de ver a presença da minha família aqui na igreja essa noite. Pessoas que também foram regadas com lágrimas e oração, e o Senhor aprove a salvação pela nossa casa. Aleluia. Sou muito grata à vida do irmão Pedro, porque eu também não esqueço daquele dia, pastor. Eu não esqueço das provações que nós tivemos que passar para que a palavra penetrasse naquele lugar. Demorou muito tempo, aproximadamente uns 5, 6 anos, irmão Pedro, para que a minha família se convertesse. Os irmãos faziam carreira lá em casa. Quando o irmão Pedro não ia, e o irmão Valério, às vezes. Quando o irmão Valério e o irmão Ronaldo. Na época, né, nosso irmão Dinei, que hoje não está mais na presença de Cristo, mas ele era crente, ele pregava muito. E o Senhor aprove salvação para a minha casa. Vamos ao texto, então. Irmãos, houve uma fome muito grande em Canaã no tempo de Isaque. Ocorreu porque a água do poço supria onde eles estavam, o gado, mas não gerava trigo ou pastagens. Então, Deus permitiu cessar a chuva naquele lugar. Deus permite, como fez também com Abraão. Também, da mesma forma, quando Isaque desce à cidade de Gerar, aos filisteus, a conversar com Abimeleque, no passado também o seu pai, da mesma forma, o fez. E lá naquela região, Abraão também tinha cavado poços. E esses poços foram alguns entulhados, mas alguns ainda não estavam entulhados. Porque a partir do momento em que Isaque ocupa aquela região, os poços começam a ser entulhados. Mas estou apenas introduzindo para que os irmãos entendam a história, que é muito conhecida de todos os irmãos. Então Isaque, ele vai até a cidade de Gerar. Abimeleque, que era o rei dos filisteus, ele era rei dos filisteus, irmãos, como se fosse como o faraó seria para o Egito. Ele era um homem bem importante naquela cidade. E Deus permitiu que ele saísse da cidade do seu pai, Canaã, onde ele morou durante 180 anos, irmãos. Deus, essa noite, vai tirar você da zona de conforto. Deus vai te tirar de Canaã e vai te mandar descer a Gerar. Porque Deus tem um propósito contigo. Talvez tu pensou, é só mais um culto. É só mais um culto do círculo de oração. Mas hoje o Senhor preparou essa palavra para o teu coração. Há 2 semanas, quando eu buscava o Senhor, Ele disse, esta é a mensagem
Este é o texto. E eu dizia ao Senhor, mas existe um mistério neste texto. E o Senhor não me revelava este mistério até o dia de hoje à tarde. No final, quando eu estava vindo, o Senhor continuava revelando. E eu não conseguia dar conta de escrever o tanto que o Senhor revelava esse texto. Vejam que o Senhor me prova até o dia de hoje, para o dia de hoje poder entregar aquilo que eu tenho que entregar para os irmãos. Então Isaac vai a Gerar, a cidade de Gerar. E Deus faz uma promessa a ele. Eu não vou ler todo o texto, porque ele é muito grande, eu tenho pouco tempo. A promessa que Deus faz a ele é semelhante à promessa que ele faz ao seu pai Abraão. Veja, ele é filho de Abraão, Isaac, o filho da promessa. Então vamos ler um pouquinho aqui comigo, alguns versículos, para que os irmãos adentrem no texto. No versículo 2 do capítulo 26, aleluia, e apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, habita na terra que eu te disser. E vejam a obediência dele, ele não fez como o seu pai, mas ele mudou a rota, aleluia. Então, durante esse tempo, quando ele chega lá, ele chega com a sua esposa Rebeca, e ele conta uma mentira aos filisteus. O que ele fala? Que a sua esposa é sua irmã. Só que a mentira tem perna curta, né, irmãos? O que aconteceu? Ele foi lá, acariciou a mulher dele, achou que estava escondido, ninguém ia ver. O rei Abimeleque viu. Ele disse, para aí, tu está mentindo para mim. A tua esposa não é tua irmã, é tua esposa. Então, imediatamente, irmãos, ele tenta corrigir o erro. E ali, de fato, os irmãos sabem que o pecado humilha o homem. Ele tenta corrigir o seu erro diante daquela mentira, se justificando. Versículo 9, irmãos. Ele se justifica. Aleluia. No versículo 9, e chamou Abimeleque a Isaque, e disse, eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? Isaque então lhe disse, porque dizia eu, possivelmente morrerei por causa dela. Porque ela era uma mulher muito bonita, muito formosa, e Isaque teve medo. Ele teve medo que os filisteus tomassem ela por esposa, sendo por causa da mentira, houve um perigo muito grande, e eles não permitiram isso. O rei logo viu que era mentira, e ele tentou corrigir a mentira que ele havia contado para o rei dos filisteus, Abimeleque. Assim sendo, mesmo com tudo isso, Isaque semeou na terra, colheu naquela terra no ano 100 medidas por uma, e pôs-lhe o Senhor abençoava. E teve possessão de ovelhas, possessão de vacas, gente, serviço, a ponto de os filisteus invejarem. Então, no versículo 15, que foi o que a gente leu, e todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinha aberto nos dias dos os filisteus, os entulharam e encheram de terra. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Meus irmãos, nessa noite tem uma revelação da palavra de Deus aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isaque, irmãos, prosperou tanto naqueles dias, que o Senhor veio com a sua mão e ele colheu 100 por um. Você pode imaginar o tamanho? Aqui não menciona se era trigo, o que ele estava plantando, mas provavelmente sim, para o alimento. E eu imagino uma roça de trigo maravilhosa, tão linda. Até quando eu li essa história, eu me lembrei da história do irmão Pedro. Aleluia, irmão Pedro é a testemunha viva do poder de Deus na vida dele. Assim como nós também somos.
Nós sabemos o poder que nosso Deus tem. E os filisteus ficaram com tanta inveja de Isaac que eles entulharam todos os poços. Mas isso, quando Isaac chegou, quando eles viram a prosperidade dele, eles tamparam os poços, eles entulharam. E não foi com o cisco, não, irmãos, foi com terra. Porque entulhar poço dá trabalho. Não pensa que entulhar poço é fácil. Difícil é cavar, mas entulhar poço, irmãos, dá trabalho. Aleluia. E como ele ia crescendo e foi ficando muito poderoso na terra, o rei dos filisteus, Abimeleque, e os seus amigos, o seu capitão, creio eu, conjecturo eu essa noite, eles ficaram tão temerosos com o que Deus estava fazendo na vida de Isaac, que eles decidiram retirar ele daquele local, porque poderia ficar mais poderoso que ele e tomar conta da cidade de Gerar. Então, com este medo e certamente um grande ciúme, uma grande inveja, ele vai para o interior de Gerar. Ele sai de Gerar e ele vai para o vale de Gerar. Irmão, eu não sei de onde Deus te tirou. Eu não sei qual é o vale que tu estás enfrentando essa noite. Mas o Senhor chegou em Gerar. O Senhor vai prosperar Gerar de uma forma que você vai ficar abismado quando você começar a cavar poço, irmão. Cava poço essa noite. O Senhor me trouxe aqui para a gente cavar poço essa noite. Aleluia. Em continuação, glória a Deus. Depois de Deus ter prosperado ele na cidade, Deus também prospera ele no campo. Porque aonde ele está, aonde ele coloca o pé, a bênção do Senhor lhe acompanha. Irmão, aonde você colocar o seu pé, crendo em Jesus, onde você colocar a planta do seu pé, não tem demônio, não tem inferno, não tem barreira, não tem nada que impeça o poder de Deus agir na tua vida. Aleluia. Pode o invejoso se levantar, pode o inimigo se levantar, eles vão perder tempo entulhando poços, aleluia, porque entulhar poço dá trabalho, eles ficam observando, eles ficam cuidando. Quem sabe Isaac estava lá plantando as suas sementes e alguém vinha dizendo, eu conjecturo isso, irmãos, mas sabe que não vem chuva, né? Tu sabe que essa semente que tu está plantando aí é ruim, né? Sempre tem, irmãos. Vocês já pararam para perceber? Mas Deus vai abençoar, vai dar uma safra bem abençoada. Não, eu fiquei sabendo aí que tem um El Ninho, vai acabar com tudo, irmãos. Vamos parar de entulhar poço. Vamos começar a cavar poço, irmãos. Aleluia. E aí, irmãos, depois de tanta prosperidade, Abimeleque vai ao encontro de Isaac. Aleluia. E ele não vai sozinho, ele leva um seu amigo. Aleluia, glória a Deus. E ele leva também o capitão do exército com ele. Glória a Deus. Para ver o que está acontecendo lá no campo. O que esse homem prospera, meu Deus. E quando ele chega no vale de Gerar, ele encontra Isaac, próspero, e ele vai até ele. Aleluia, glória a Deus. E Deus abençoou, e eles foram até lá. Aleluia, Jesus. Eu só quero ser bem sucinta para não perder nada do que eu coloquei para os irmãos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ele vai até lá. E ele diz assim para ele. Veio a ele desde Gerar com Azuzate, amigo dele, Ficol, o capitão do seu exército. No versículo 26, irmãos. Ele disse a Isaac, por que vem a mim, vós,
que me aborreceste e me repeliste de vós. Ou seja, por que tu está vindo agora, depois de ter me expulsado lá da cidade? Isaac pergunta, né? E eles responderam, irmãos, vimos que, na verdade, o Senhor é contigo. O inimigo teve que reconhecer que o Senhor era com ele, porque em todo momento, irmãos, em todo momento, ele estava dando um bom testemunho. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu acabei indo um pouco para frente, mas tem uma parte muito importante aqui que eu gostaria de deixar para os irmãos. Glória a Deus. Sobre o Isaac, o cavador de poços, que é sobre isso que eu gostaria de falar esta noite. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O primeiro poço, irmãos, que Isaac chega a gerar e começou a abrir. Poços onde água era a sobrevivência naqueles lugares. Era necessário, irmãos, para poder alimentar os animais, para as plantações. E Isaac chega ao vale de Gerar e começa a abrir poços. O primeiro poço que ele abre, irmãos, no primeiro poço, os filisteus estavam lá. E aí, o primeiro poço se chama Ezeque, que se chama contenda. O primeiro poço que ele já resolve abrir. A primeira coisa que você decide fazer na sua vida, se você quer ser próspero, você começa a trabalhar, você começa a orar, a agradecer ao Senhor pela família, e o Senhor vai te prosperando, e você sendo fiel, ele vai lá, ele abre o poço. Aí o diabo, não contente, né, permite que pastores filisteus cheguem lá e contendam com ele. Não, esse poço é nosso, esse poço não é seu. E o poço se chamou Ezeque. Ele colocou Ezeque, que significa contenda. E ele vai lá e ele, não, tudo bem, pode ficar com o poço. Tem tanta gente brigando por poço, irmão. Tem tanta gente brigando por poço. Aleluia. O segundo poço, o poço de Sitina, poço do ódio. Novamente ele reabre, na verdade, os poços que já estavam entulhados, porque eles tinham muito medo da poderosa mão de Deus sobre Isaac, do que ele era capaz, sobre debaixo da mão de Deus. Esses poços já estavam entulhados pelos filisteus, irmãos. Ele reabre esses poços, o poço de Sitina, o poço do ódio. Novamente eu vejo aqui Isaac numa situação de aperto. Ele precisa de água. Eles passaram com certeza muito trabalho abrindo aqueles poços. Mas quando ele chega até Isaac, os pastores dos filisteus de Gerar, do vale de Gerar, eles vão lá e contendem de novo. Eles têm tanta raiva, tanto ódio, tanta inveja. E aí Isaac sabe o que ele faz para os invejosos? Fica tranquilo, irmão. Pode ficar com o poço, não tem problema, não vou brigar por causa do poço. Aleluia. Então Isaac cava um terceiro poço. Aleluia. Reabote, ou seja, aqui há lugar para nós. E eles habitaram, cresceram, o Senhor era com ele. E aqui está onde eu quero ministrar e finalizar a mensagem, porque as horas correm. Eu gostaria de ser bem enfática, irmãos, no que o Senhor quer colocar aqui. Aleluia. O que Isaac nos ensina essa noite? Perseverança. Ele perseverou na cidade, no campo. Ele nunca desistiu. Ele continuou cavando, desentulhando os poços. E ele era obediente a Deus. Ele dava ouvidos, porque Deus naquela época descia em forma de homem e falava com eles. Semeou, plantou, Deus mandou, Deus abençoou. Ele foi pacífico, irmãos. Ele não contendeu com os filisteus. Quando alguém trabalha contra a sua vida, irmãos, quando o inimigo, porque a nossa luta ela não é contra a carne, ela não é contra sangue. Quando o nosso inimigo, ele se levanta, às vezes usando até pessoas que você ama, irmão, ore por ele. Não contenda. Não vale a pena, irmãos.
Não vale a pena. Aleluia. Ele foi um homem pacífico. Ele teve mansidão. Não deu para mim aqui, tudo bem, irmão? Eu vou para lá. Ah, mas se eu não ocupar esse cargo, meu Deus do céu. Infelizmente, irmãos, hoje nos nossos dias há uma disputa muito grande por muitas coisas. Eu sempre digo para Deus, a gente faz o que Deus pede para a gente fazer, não o que a gente pega com a nossa mão, irmão. Porque o que a gente pega com a nossa mão, irmão, que não está dentro do centro da vontade de Deus, irmãos, é muito difícil, porque você vai passar muita prova. Mas se você estiver debaixo da potente mão de Deus, irmãos, eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Agora eu gostaria de enfatizar, irmão, a palavra, a parte que o Senhor me revela nessa noite, aleluia. Irmãos, os filisteus, eles cavavam. Isso não está na Bíblia, mas é uma revelação para a igreja. Eu quero que os irmãos entendam essa noite. Eles cavavam o orgulho, o egoísmo, a acepção, o poço da contenda, o poço da preguiça, o poço da inveja, o poço da ingratidão, irmãos, o poço da reclamação. Irmãos, todas essas coisas são negativas, adoecem o corpo e a alma, o espírito, e agradam a Deus. Aleluia. Eu gostaria de falar de todas elas. Aleluia. Irmãos, mas o poço principal essa noite que o Senhor quer nos revelar, através da vida deste homem de Deus, desse patriarca, é o poço do jejum e da oração, onde nós não descemos com tanta frequência ultimamente. Irmãos, eu tento, eu me esforço, eu luto também, mas tem dias que está tão pesado por causa da volta de Cristo. O inimigo está tão revoltado, irmãos. O que a gente vê por aí, o que a gente ouve, não é possível, eu não estou ouvindo isso, isso não é verdade. A maldade humana, irmãos, e a igreja nesses últimos momentos na terra, irmãos, nós temos que se levantar em clamor, em oração, aleluia, e descer todos os dias, aleluia, porque se nós procurarmos primeiramente as coisas de Deus, o que vai acontecer? Todas as coisas serão acrescentadas. Quer que Deus acrescente na tua vida? Começa a levantar. Em primeiro lugar, busca o Senhor. Busca o Senhor na madrugada. O Senhor tem te achado na madrugada? O Senhor tem te achado em oração? Porque ultimamente, irmãos, eu não vejo mais a igreja orar, isso me entristece tanto. Porque havia um período, um momento, em que nós tirávamos, e não era meia hora, não era 15 minutos, era 1 hora, às vezes 1h30 de oração. E aí o poder de Deus desce, irmão. Quer poder de Deus na tua vida, irmão? Começa a pagar preço. Quer ver Deus te prosperar, irmãos? Paga preço. Vocês têm noção, Deus descia para falar com ele. A intimidade que aquele homem tinha com Deus. É essa intimidade que o Senhor tem saudade. Aleluia. Irmãos, os filisteus cavavam esses poços. Mas o Espírito Santo me revela essa noite. Tem gente aqui que cava poço de amor. Ainda tem gente que cava poço da humildade. Ainda tem crente que cava poço da paz. Ainda tem crente que tem aliança com Cristo, eu sei, você tem aliança. O Senhor está dizendo para você nesta noite, aleluia, a obediência, a paz. Ó, irmãos, fechar nossa boca, evitar a contenda. Tu escutou uma contenda? Fecha a boca. Evita contenda, evita conflito na casa do Senhor. Porque o mundo, irmãos, não pensa, os filisteus, eles estavam assim para a vida de Isaac. Tanto que quando ele chegou, eles começaram a entulhar os poços. Cava poço nessa noite, irmãos. Pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Cava teu poço. Demanda alabaxai. Eu sinto uma graça, irmãos. Eu sinto uma graça nessa noite sobre esta mensagem. O Senhor está dizendo para você, cava, cava.
cava na oração, cava no jejum, cava no amor, cava na consagração a Deus a tua vida. O inimigo é furioso, irmãos. Se ele pudesse, ele nos tragaria vivo. Mas nós estamos debaixo da potente mão de Deus. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, assim como foi na vida de Isaac, Abraão e Jacó. Aleluia. Irmãos, 9 horas eu não vou tomar tempo. Por favor, vamos se colocar de pé, queridos. Eu acredito que o Senhor conseguiu entregar tudo aquilo que Ele tinha para entregar. Mas o Senhor, essa noite, Ele quer fazer algo especial. Eu gostaria que, se alguém do conjunto, pode, pastor, posso orar pela igreja? Se alguém tem necessidade de uma oração, se os irmãos precisam de uma oração, estão sentindo necessidade, não tem força mais para pegar a pá, para cavar esse poço, o Senhor toma pela mão. O Senhor toma pela mão e diz: vamos comigo, vamos cavar poço. Vem para frente, irmão, nós vamos orar por você. Você que veio necessitado, aleluia. A irmã vai cantar um louvor e nós vamos orar pela igreja. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui, irmãos. Aleluia, pegue a tua pá essa noite. Vamos cavar poço. Cavar o poço da oração não é fácil, né, irmãos? Acordar de madrugada, fazer um esforço, passar um sono, sentir a barriga tremer e roncar da fome. É tão difícil ultimamente, né? Aleluia. Vamos fazer, irmão, enquanto é dia. Aleluia. Esse poço joga água viva. Água viva que é Cristo Jesus. Nós temos Ele. A porta está aberta. Que a água viva dos poços jorre nessa noite sobre a tua vida. Que o Senhor venha te abençoar essa noite. Que a tua casa seja próspera, abençoada. Mas que tu venha cavar poço, irmão. Eu também estou tentando cavar meus poços e cavo, e enquanto não vejo água, não paro, irmãos, vamos cavar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não quero mais errar. Não quero mais. Oh, glória a Deus. Aleluia. Não quero abençoa teus filhos que aqui chegaram, Jesus. Não quero te. Tu conheces a necessidade, Senhor, do coração. Quero ser mais Espírito de Deus. Quero ser Espírito de Deus, Espírito da revelação que está aqui essa noite. Aleluia, vai trabalhando, Senhor, com teu Espírito Santo. Aleluia. Eu quero estar em tua casa, o teu poder.
nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, irmãos, pela oportunidade.